Deus se faz presente neste lugar. Deus se faz presente hoje aqui, e Ele veio para fazer algo diferente em nossas vidas. E como eu disse na oração, Deus não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas Deus quer que você saia daqui de uma forma diferente. Eu quero trazer uma palavra essa noite que fala sobre influência. O tema é influência. E eu quero trabalhar essa ministração de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Então eu quero abordar o tema influência de uma forma que nós impactamos pessoas e mudamos pessoas. Quantos têm o desejo de mudar vidas neste lugar? Já pensou você poder chegar diante de uma pessoa, chegar diante de alguém que está com a vida destruída, sofrendo, e você poder trazer a ela algumas palavras e a vida dela ser transformada? Esse é o poder da influência que Deus quer liberar sobre nossas vidas essa noite. E se você prestar atenção em tudo que o Senhor vai falar essa noite, você vai sair cheio deste lugar com essa influência do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, digam amém. Eu quero que você vá comigo no livro de Josué, capítulo 3, nós vamos começar aqui, nós vamos ler alguns textos, mas começando aqui em Josué, capítulo 3, nós vamos começar do versículo 7, vamos ler do 7 ao 10, Josué 3, do 7 ao 10, e o texto começa assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, porém junto ao rio, então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está ao meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferrezeus, os gigazeus e os amorreus e os jebuseus. Amados, esse texto ele fala de um momento de transição na vida de Josué. Josué, ele acaba de assumir a liderança do povo, do grupo ao qual ele fazia parte. Ele fazia parte do grupo ali de Moisés, e quando Moisés morreu, Josué, o Senhor levanta ele para tomar a frente. Então ele sai do meio do povo para exercer o ministério de liderança, o chamado que Deus colocou para a vida dele. Sempre quando as pessoas trocam de papéis, ou sempre quando trocamos de papéis em frente das pessoas, é difícil para as pessoas conseguirem enxergar a gente sobre uma nova luz, sobre uma nova perspectiva. Josué, ele passa por isso. Ele estava no meio do povo, ele era liderado, mas o papel dele muda e ele passa a ser líder. Então ele está do outro lado agora, e o povo tem que olhar para ele de uma outra forma. O povo tem que olhar para Josué como líder, não mais como um liderado, não mais como uma pessoa que fazia parte daquele grupo. E quando eu li essa mensagem, vi essa mensagem, o Senhor me fez voltar lá atrás, quando eu tinha 17 anos. Eu sempre procuro trazer algo da minha vida para aplicar na ministração. E quando eu tinha na média de 17 anos, aos 15 eu já trabalhava, e aos 17 o dono da empresa, por ver em mim uma dedicação, uma capacidade diferente das outras pessoas, ele me promoveu a um papel de liderança dentro da empresa. Eu não podia ser um gerente ali, ou talvez um chefe ali, porque eu não tinha talvez a idade suficiente,
mas Ele me colocou num papel de liderança naquele lugar, ali, onde eu trabalhava. E isso fez com que os meus amigos, eu era muito próximo ali daquele grupo de pessoas. E quando o Senhor me fez essa transição, me jogou para a liderança daquele lugar, os meus amigos ali, eles ficaram um pouco, vamos dizer, chateados ali. Eles não ficaram muito satisfeitos com essa transição que aconteceu na minha vida, porque eu tive que sair do grupo ao qual eu fazia parte, à roda que eu fazia parte, ao ciclo que eu fazia parte ali, né? E fui para uma posição onde, de certa forma, eu seria chefe sobre a vida deles. E boa noite. E quando isso acontece, né, em nossas vidas, muitas vezes as pessoas em nossa volta, elas ficam um pouco olhando, um pouquinho de rabo de olho, essa transição que aconteceu na sua vida, essa mudança que aconteceu na sua vida, e muito provável elas começam a agir de uma forma diferente. E os meus amigos lá começaram a agir de uma forma diferente. A forma era como se eu tivesse, de certa forma, traído eles, porque eu fui para uma posição aonde talvez eles queriam estar ali também, ou pensavam que poderiam estar naquela mesma posição. Então sempre que passamos por transições, sempre que algo muda, sempre que você muda, as pessoas, o ambiente em sua volta, por um tempo eles ficam meio que frustrados, né? Eles dizem: você mudou, você já não é mais a pessoa, você está diferente. Como se a mudança e essa transição fosse algo terrível em nossas vidas, né? É como você recebe uma promoção, mas as pessoas, elas ficam chateadas porque você recebeu essa promoção, mas a promoção que você recebeu, ela te leva a um posicionamento diferente. Não dá mais para ser como você era antes, não dá mais para você fazer as coisas que você fazia antes, porque agora você está numa nova postura, e nessa postura exige de você um posicionamento diferente para influenciar as outras pessoas. Então a mudança, ela faz parte de nossas vidas, ela precisa acontecer. E quando a gente fala de mudança, né, elas precisam acontecer em nossas vidas, né? Imaginem uma pessoa, eu falo com 40 anos, né, sem uma mudança, ela com o mesmo comportamento de como ela tivesse os seus 20 anos de idade. Ao relacionar com uma pessoa dessa, o relacionamento não vai ser um relacionamento saudável, porque a mentalidade dela ainda está ali aos 20. E com certeza isso vai trazer consequências para um relacionamento com uma pessoa que não teve uma mudança completa, para uma pessoa ainda que está ainda numa posição ainda que uma posição ainda inferior para a qual referente à qual ela deveria estar. E a mudança é um sinal de que Deus vive em nós. A mudança é um sinal de que Deus habita em nós. E a mudança é um sinal em nossas vidas que Deus nos desenvolve e nos aumenta. Se não houver uma transição, se não houver uma mudança em sua vida, Deus não está te aumentando, Deus não está te desenvolvendo. Quando Josué troca de papel, ele se torna líder do povo, ali daquele povo ao qual ele fazia parte. Deus diz para ele que agora vou começar a te exaltar. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué: agora eu vou começar a te aumentar diante dos olhos do teu povo. Olha só, gente, Deus pega e fala assim: Josué, eu vou fazer algo diferente na sua vida diante dos olhos do povo. Deus está falando isso. E quando Deus começa a exaltar aqui Josué, Deus está trazendo sobre ele a influência. E é isso que eu quero falar essa noite. Deus está trazendo a influência sobre a vida de Josué. É como se Deus estivesse dizendo a Josué: olha, você passou de uma transição, eu te promovi, mas o povo, ele não olha você com este olhar ainda de líder,
com este olhar ao nível ao qual eu estou te influenciando, mas para que eles possam ver você com o olhar a posição ao qual eu estou te colocando, eu vou fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes que eu vou fazer vai trazer sobre você a influência. Mas o que é influência, né? E aí que, como eu disse, eu quero trabalhar a influência com o lado positivo e não com o lado negativo, né? A influência é a capacidade de ter um efeito no comportamento de alguém ou de um ambiente. A influência, ela permite que eu consiga acessar e transformar uma pessoa ou um ambiente ao qual nós fazemos parte. Quantos aqui já tiveram aqueles sonhos, aquele tipo de sonho que muitas vezes você está sendo perseguido por alguém ali, e você tenta correr, mas no sonho, quando você começa a correr ali naquele sonho, e você bota toda a tua força, toda a intensidade ali para correr, mas parece que você não sai do lugar. E aí você tenta, e você vê que a pessoa, ou o inimigo, ou o bicho, ou Satanás, ou seja quem for, ela está vindo até você, mas você tenta se mover, mas você não consegue se mover na mesma velocidade. É como que às vezes parece que suas pernas ficam travadas, lentas, né? E ela não acompanha a velocidade que você precisaria para desenvolver. Quando você teve sonhos assim desse jeito? Eu já tive alguns sonhos desse jeito. E aí quando você tenta, você olha para trás, o bicho, a pessoa já está aqui junto de você, próximo de você, e você não conseguiu correr o quanto você queria correr, o quanto você precisava. E isso é frustrante, né? No sonho isso é terrível. No sonho você fala, eu vou morrer, e o negócio já está ali do nosso lado. E algumas pessoas, elas vivem como se fosse um sonho. Algumas pessoas, elas vivem como, elas correm como sem ter uma velocidade. Elas vivem sem ganhar terreno, sem conquistar terreno. Elas gastam energia. Existem pessoas que gastam energia, mas não vêem resultados. E para termos resultado, nós precisamos entender que o resultado, ele vem com a influência de Deus sobre nossas vidas. Não há possibilidade de termos resultados se não tivermos a influência do Senhor sobre nossa vida. Então preste atenção. Quando a gente fala de influência, nós falamos da forma como a pessoa nos vê. E se ela te vê com bons olhos, ela vai querer mudar, ou ela vai querer ouvir o que você tem para dizer. Mas existem pessoas que não te vê com boas influências, não me vê como tem uma percepção diferente de nós. E talvez nós não conseguimos acessar essas pessoas, porque elas têm uma outra percepção de nossas vidas. E nós não podemos controlar o que as pessoas, elas pensam ou veem de nós. Não tem como a gente controlar isso. Nós não temos acesso a isso, né? Podemos às vezes mudar o visual, podemos mudar o jeito de falar, podemos tentar às vezes até ir para a roda onde elas estão, mas muito provável isso não vai fazer efeito nenhum na percepção que ela tem sobre nossas vidas. Mas então o que pode mudar a percepção de alguém referente às nossas vidas? Só Deus pode controlar o que as pessoas veem. Só Deus pode controlar a percepção das pessoas. Então então Deus diz para nós: eu vou controlar como elas veem você para a minha glória. Então quando nós estamos diante de alguma situação onde nós não conseguimos mudar, quando nós estamos diante de situações ou diante de pessoas que nós não conseguimos ter acesso, o Senhor, Ele vem e diz: eu vou te influenciar, eu vou te capacitar, eu vou derramar sobre sua vida da minha glória, e com isso você terá acesso a essas pessoas. Com isso você vai conseguir transformar e alcançar essas pessoas. Isso estava acontecendo com Josué. Preste atenção, Josué estava era um momento ali de grande desafio para a vida dele, né? Eu quero que você entenda que essa mensagem, né, ela não é apenas para aquelas pessoas que têm um ministério, aqui já faz parte da igreja. Não, ela não é para isso.
porque a influência, ela não é só ministerialmente, mas a influência, ela é em todas as áreas das nossas vidas. O pai precisa influenciar o filho, e nós vemos que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil alguns pais conseguirem influenciar os seus filhos. Então essa mensagem é para o pai que também precisa influenciar o seu filho, para a mãe que precisa influenciar o seu filho, para o filho que precisa alcançar os seus pais, e assim por diante. Ela é para todos nós, não só para os ministros. E Deus, Ele quer fazer algo diferente em nossas vidas. Ele quer nos influenciar. Quando lemos sobre Josué, sabemos que o tempo deles ali era um tempo de guerra, um tempo de conquista. Eles precisavam conquistar terras. O contexto dessa história que nós lemos era essa: o Senhor, ele assume a posição e ele começa a ir para as guerras para conquistar terrenos, conquistar terras. E Josué, para conquistar essas terras, ele enfrentava alguns problemas, desconfiança, né? Ele enfrentava as guerras, ele tinha que enfrentar, então tudo isso era problema, né? Nós sabemos que às vezes as guerras, elas são problemas, e elas precisam ser enfrentadas. E é interessante que Deus, se nós pararmos para pensar, assim como foi com Josué, assim como está sendo com Josué, e quando nós lemos a história, nós vemos o quanto Deus o capacitou, o quanto Deus usou, o quanto Deus derramou sobre a vida dele, o fortaleceu, e quantas vitórias Deus deu a ele, para que ele pudesse ter influência sobre o seu povo. E quando a gente pega a Bíblia desde o começo, nós vemos a história, homens que se posicionaram, que Deus capacitou, que venceram guerras, que venceram obstáculos, para conseguir a influência que eles têm, ou tiveram, né? E então, quando nós analisamos os problemas, dificuldades, nós entendemos que Deus sempre usa de problemas e dificuldades para nos dar a força e a estrutura necessária para alcançar aqueles que nós precisamos ter influência. Deus, Ele vai usar de situações difíceis, de ambientes difíceis, de situações de guerras, de dificuldades, para que você consiga alcançar aquelas pessoas que precisam ser influenciadas por você. Então, podemos dizer que Deus criou o problema, Deus permitiu que o problema surgisse, para que nós pudéssemos aumentar a nossa influência. Os problemas aconteceram ali naquele momento com Josué, para que as guerras, para que ele pudesse, era um dor de cabeça, gente, era guerra mesmo, ou matava ou morria, não tinha jeito. Então o problema ali era sério mesmo, né? Ali naquele momento. Então Deus usou dos problemas, das guerras, das dificuldades, para aumentar a influência e a capacidade deste homem, de Josué. Deus permite os problemas, porque é a forma como você gerencia as crises em sua vida, muda a forma como as pessoas te veem. Então olha só, os problemas acontecem, os problemas existem, porque a forma como você se comporta nos problemas, ela muda a percepção e a forma de como as pessoas nos enxergam. Preste atenção na oportunidade que nós temos. Se eu perguntar se alguém tem problema aqui essa noite, todo mundo vai levantar a mão, porque todos nós temos problemas, temos momentos, temos fases que nós precisamos vencer e alcançar. Tem uma frase que diz que o que você diz em uma tempestade muda a forma como as pessoas veem você, muda a forma como elas te respeitam. Olha que frase interessante. O que você fala em uma tempestade muda a forma como as pessoas olham para você, como elas te veem. E por isso Satanás, ele está sempre tentando nos fazer desistir mediante as nossas lutas, mediante as nossas guerras, mediante os nossos desafios. Satanás, ele, o tempo todo, ele insiste, ele coopera nas situações, da forma que Deus, de um lado o Senhor opera para que você vença e supere as dificuldades. Satanás, ele trabalha o oposto, trazendo o quê? Tentando trazer frustração para que você desista diante das dificuldades e da pressão. Talvez você está enfrentando alguma pressão na sua vida, talvez seja uma pressão familiar, talvez seja no trabalho, talvez seja em qualquer outra área, seja em qualquer área da sua vida,
Mas essa pressão, ela está acontecendo para que você venha desistir, para que você venha parar, para que você não dê continuidade. Mas essa mesma dificuldade que você está enfrentando, ela pode dar um start na sua vida e levar você para um outro nível, para uma outra posição. Ela pode trazer sobre sua vida um brilho diferente. E esse brilho, ele pode influenciar multidões à sua volta. Então Satanás, ele sabe que se você desistir, mediante a pressão, ele vai conseguir diminuir a sua influência. Se os desafios ele é para que Deus possa me fortalecer, para que as pessoas possam me ver de uma forma diferente, e eu possa acessá-las e influenciá-las de uma forma positiva, Satanás, ele trabalha no oposto, mostrando e trazendo, trabalhando para que você seja um derrotado, para diminuir a sua influência sobre a vida das pessoas. Então pense, o que move para tentar para fazer você desistir é Satanás, para diminuir a tua influência. Eu não vou mais à igreja. Mas eu não vou mais fazer isso. Mas eu não vou fazer tal coisa. E isso faz com que Satanás, ele vença a batalha, ele vença essa guerra, e a nossa influência, ela acaba diminuindo cada vez mais, ela vai diminuindo, e a gente vai diminuindo, e quando a gente olha, a gente está lá embaixo. E se nós formos fortes diante dessa pressão, se nós conseguimos resistir aos ataques de Satanás, as lutas, as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos, Deus derramará influência sobre nossas vidas. Mas nós temos que resistir. E para resistir à pressão e aguentar, né, as investidas de Satanás, as tribulações que nós enfrentamos, nós precisamos saber de certas coisas para que possamos resistir. E eu quero compartilhar alguns pontos com você. Vou usar esse próprio texto, mas vou usar alguns outros textos para trazer para você uma visão diferente sobre vencer esses desafios. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite e fazer com que você entenda, e que você precisa entender, é que nós precisamos fazendo o que fomos chamados para fazer. Então nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Você tem que fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Se Deus te colocou em uma posição, se Deus te colocou em um ministério, se Deus te colocou em uma situação de destaque, se Deus te promoveu, se Deus te colocou dentro do teu lar, dentro da tua família, e lá as coisas têm sido difíceis, não tem sido fácil, se Deus te colocou como uma mulher sábia dentro da sua casa, ou com um marido também, com inteligência dentro da sua casa, Deus te colocou ali, e você precisa saber que você foi chamado para ser essa pessoa a qual Deus levantou, seja no seu lar, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja no ciclo da sua amizade, seja onde for, mas você precisa cumprir a função ao qual você foi chamado. Mas muitos de nós dizemos que, às vezes, a nossa função ela não é tão importante, nós não damos tanto valor. Às vezes nós comparamos a nossa função, o nosso chamado com o de outra pessoa e dizemos, mas aquela pessoa é muito melhor, aquela pessoa é muito mais capacitada. E aí nós diminuímos o nosso chamado. Precisamos entender que aquilo que Deus colocou em nossas mãos não pode estar sujeito a uma desvalorização por causa da minha opinião ou por causa da opinião de outras pessoas. Se Deus te colocou num lugar, se Deus te deu uma família, se Deus te deu filhos, se Deus te deu um marido, se Deus te deu uma esposa, se Deus te deu uma empresa, se Deus te colocou na liderança do ministério, se Deus te colocou numa célula, aonde Deus te colocou, você tem que entender que esse papel ao qual Deus colocou em tuas mãos, Ele está te capacitando, Ele está te estruturando para levar você para outros níveis. Mas você não pode deixar que às vezes sentimentos venha impactar a sua vida e faça você diminuir ou desvalorizar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Isso é muito sério, porque muitos de nós desvalorizamos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos.
por mais pequeno que seja, o Senhor coloca coisas em suas mãos, porque se você for fiel nessas pequenas coisas, nós sabemos que Ele dará para nós, acrescentará em nossas vidas, e liberará sobre nossas vidas coisas ainda muito maiores. E nós precisamos entender que muitas vezes as opiniões de pessoas que não têm autoridade com você, não têm autoridade sobre nossas vidas, é apenas opiniões. E opiniões são comuns, todo mundo tem uma opinião, e isso não pode nos afetar. Talvez naquilo que você faz, talvez você faz algo e alguém diz para você, mas a forma como você cuida dos seus filhos, a forma como você conduz a sua casa, ou a forma como você conduz o seu negócio, cada um tem opinião, cada um tem, mas se essa pessoa que falou, ela não tem autoridade sobre sua vida, descarta, não leve isso para o seu coração, não deixe isso atrapalhar o teu crescimento, não deixe isso atrapalhar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, aquilo que Deus está desenvolvendo sobre sua vida. Se você está num caminho hoje, e você está à busca de uma transformação de vida, a viver algo diferente, a ter acesso às promessas que o Senhor tem para a sua vida, não deixe que opiniões de outras pessoas que não têm autoridade sobre sua vida. Gente, quando eu falo de autoridade, eu falo de autoridade espiritual. Um pai, ele tem uma autoridade espiritual sobre os filhos, mas às vezes pessoas de fora, pessoas que não estão na mesma visão que você, pessoas que não estão alinhadas com o mesmo propósito, pessoas que não têm a mesma convicção que você tem. Eu não posso me deixar me conduzir por uma opinião dessas pessoas. Se ficamos preocupados ou abalados com opiniões, e desistimos pelas opiniões, é um sinal que nós não estamos prontos para receber a influência que Deus quer entregar a nós. Se diante de uma situação, se diante de algo que alguém fala para você, e você está num caminho, você está num curso, e aquilo que aquela pessoa falou, ela não tem, de certa forma, relevância nenhuma para essa fase que você está vivendo, para esse momento que você está vivendo, mas se você se condiciona a se colocar debaixo desse jugo, você não merece chegar aonde Deus tem preparado para você. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você? Estão pegando? Preste atenção. Para que eu possa ter a influência, isso começa dentro de mim. Para eu ter acesso à influência que Deus tem para a minha vida, isso começa dentro de mim. E se eu não consigo acreditar naquilo que Deus colocou diante de mim, se eu não consigo acreditar nesse momento que eu estou vivendo, se Deus está falando que a situação vai mudar, se Deus está dizendo que Ele tem uma obra poderosa na minha vida, se Deus está dizendo que a situação vai mudar, se eu não consigo acreditar nisso, como que eu vou conseguir fazer as outras pessoas acreditarem naquilo que eu falo? Então a influência, ela começa dentro de mim, ela precisa ser gerada dentro de mim. Eu preciso ter a convicção dentro de mim, certeza dentro de mim, para onde Deus está me movendo. Eu tenho que ter isso, e eu tenho que lutar mediante a essa visão que Deus me deu. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir, pode ter certeza e convicção. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai mudar. Em Efésios 1,18 diz assim, Efésios 1,18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Olha que Paulo fala aqui, ele ora para que os olhos os olhos do coração sejam abertos e iluminados, a fim de que nós possamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Deus te chamou para um propósito, meu irmão. Deus te chamou por esse propósito. Deus te colocou num lugar. Deus te deu uma missão. E nós não podemos desvalorizar ou tratar aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus colocou em minhas mãos, de qualquer maneira. Nem tampouco eu posso comparar aquilo que Deus colocou em minhas mãos ao que Deus colocou diante da vida do outro irmão. Tampouco isso.
Eu não posso levar luz às pessoas se a luz não estiver dentro de mim primeiro. Eu não posso viver esse chamado, eu não posso transformar situações, mudar pessoas, eu não posso mudar o meu ambiente, eu não posso mudar a minha casa, eu não posso mudar a minha igreja, eu não posso mudar o meu trabalho, eu não posso mudar os meus filhos, se a luz do Senhor não está dentro de mim, se eu não sinto que essa luz vive dentro de mim. Antes de Deus começar a elevar o nível de Josué, antes de Deus dizer para ele, olha, você vai até ali o Jordão, ao chegar, mande o sacerdote colocar os pés ali, à margem, os pezinhos das águas, e quando ele chegar ali nas águas, o rio Jordão ele vai se abrir, e ali o povo vai passar. Mas antes de Deus trazer esse poder sobre a vida desse homem, antes de Deus liberar essa autoridade sobre a vida desse homem, Deus, ele teve uma conversa pessoal e particular antes com Josué. Josué capítulo 1, versículo 3 e 6, nós vamos ler. Então, antes Deus começar a promover e a trabalhar na vida de Josué, Deus começa a trabalhar, trata com ele primeiro sozinho. Olha o que o Senhor fala. Como prometi, Josué 1, versos 3, depois o 6. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a você. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Então Deus tem uma conversa com ele particular. Olha, eu vou te usar. Olha, eu vou fazer algo diferente na sua vida. Quantas conversas particulares Deus já teve com você? Quantos puxões de orelhas Deus já teve com você em particular? E essas conversas que o Senhor teve com você é para te fortalecer. E se você não consegue se fortalecer, se você não consegue captar, se você não consegue acessar aquilo que Deus está colocando diante da sua vida, então é muito difícil Deus te levar para outros níveis. Estão entendendo? Então minha pergunta é: você está convencido de quem você é? Você está convencido do chamado ao qual Deus colocou diante da sua vida? Ou não, eu não estou convencido, pastor. Eu não estou convencido ainda de quem eu sou em Jesus. Eu não entendi ainda, né? Eu acho muito difícil isso para nós aqui essa noite, a não ser que alguém não tenha ouvido falar do plano de salvação de Jesus para a humanidade, mas eu acho muito difícil isso acontecer, né, hoje, né? E eu acredito que o Senhor ele está trazendo essa palavra porque Ele quer trazer uma influência. Deus está querendo aumentar a influência de alguém aqui essa noite. Eu sinto que Deus, quando Ele trouxe essa palavra, Ele está querendo mexer com alguém aqui essa noite e mudar a posição dela. Deus está querendo tirar essa pessoa de um nível ao qual ela está e levar ela para um nível superior. E por isso que Ele está trazendo essa ministração, por isso que Ele está falando isso ao seu coração. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que quando nós nos colocamos nessa posição ao qual o Senhor nos chamou ali, né, e quando nós começamos a desenvolver a influência que Deus está começando a colocar em nossas vidas, isso trará em nossas vidas responsabilidade. Quando você começa a ser usado por Deus, quando você se posiciona, você começa a ter responsabilidade. Quando Deus traz a influência, vem a responsabilidade. E isso vai aumentar a pressão sobre sua vida. E isso vai elevar o nível, isso vai elevar a quantidade dos seus inimigos. Os seus inimigos vão aumentar. E os ataques sobre sua vida vão aumentar. Pastor, então, quando Deus quer promover, quando Deus ele quer elevar o nível, quando Deus quer derramar influência sobre a vida de uma pessoa, os ataques se intensificam, sim. E aí talvez nós dizemos, então eu estou fora. Eu não quero isso para a minha vida, né? Alguns podem dizer isso. Eu só não sei se na verdade eu sei, né? Essa não é a resposta que Deus espera da nossa vida. Essa não é a resposta que o Senhor espera de você. Não tem como ter
o acesso à influência, aquilo que Deus vai fazer em nossa vida, e não ter acesso aos ataques. Isso estão conectados, isso estão ligados. Então os ataques, eles vão acontecer sobre nossas vidas, e essa influência que Deus colocará sobre nós, quer colocar sobre sua vida, a mudança, a transição que Ele quer fazer com a sua vida, o nível que você está, o qual Ele quer te promover, isso vai aumentar o seu inimigo, muitos dos seus inimigos, e as suas lutas. Mas da mesma forma que Deus aumenta a nossa influência, para mover situações, eu preguei esse dia para trás, eu falei sobre Elias, falei que a situação que Elias foi lá, matou os 450 profetas, Deus mandou fogo do céu e tal, Deus respondeu a oração e foi maravilhoso. Influência, Deus derramou poder, Deus derramou autoridade sobre ele, né? Mas aí veio a pressão de Jezabel, né? Veio a intimidação de Jezabel. Olha, escreveu uma cartinha para ele: eu vou te pegar, o que você fez com o sacerdote eu vou fazer com você da mesma forma, né? Então, mas da mesma forma que Deus, Ele aumenta a nossa influência, Deus aumenta e se intensifica os ataques de Satanás sobre nossas vidas. Da mesma forma, Deus aumenta também o nível da nossa tolerância. Deus não vai deixar você desamparado. Se Deus aumentar a sua influência, e quando Deus deseja e Deus quer aumentar a sua influência, pode ficar tranquilo, não precisa desistir, porque Deus vai aumentar e vai elevar o nível da sua tolerância. É por isso que não podemos, às vezes, né, querer viver ou analisar situações da vida de outras pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Porque é muito provável, quando eu dou palpite, quando eu analiso uma situação que a pessoa está vivendo, sofrendo, muito provável eu não tenha a estrutura ao qual Deus submeteu aquela pessoa para ela passar. Porque cada um de nós somos submetidos, como eu disse, a uma pressão, e quando estamos nessa pressão, Deus eleva o nosso nível. Isso para tomar decisão, né, para agir. Então nós precisamos também ter esse cuidado, porque cada um de nós temos um nível, cada um de nós estamos numa fase, e devemos respeitar cada um de nós essa fase ao qual o Senhor nos colocou. E tanto ataque que nós enfrentamos e sofremos, já parei para pensar que a igreja ela está sempre sofrendo. Quinta-feira eu falei sobre isso, sobre os ataques. A igreja está sempre sofrendo ataque às nossas vidas. Você sofre ataque para desistir, para não vir aqui. Quando você não vem nos cultos, muito provável você está sendo atacado para não participar, para não crescer, para não ouvir essa ministração, para não evoluir. Mas mesmo diante desses ataques, o Senhor, Ele tem feito a igreja crescer. Ele tem feito o povo dele crescer. Então, há mais uma convicção de que Deus, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Ele traz sobre nossas vidas um crescimento e os desenvolvimentos. Os ataques, eles não podem se comparar à glória que o Senhor vai revelar a nós. As investidas de Satanás, ela não tem como se comparar a um nível para o qual o Senhor está querendo levar a sua igreja e levar o seu povo. Não tem como. Ele pode ser o mais duro que for, mas quando nós chegarmos na posição ao qual Deus quer nos colocar, eles simplesmente serão como nada. Nós iremos olhar para trás e vamos dizer assim: nossa, eu passei por isso. Nossa, eu superei isso. Nossa, eu superei esse momento, essa fase. Porque a glória do lugar para o qual Deus está nos levando é muito maior. E quando nós estamos sendo atacados, nós não podemos abaixar a nossa guarda. Nós não podemos nos abaixar para deixar Satanás confortável. Satanás, ele vai, como eu disse, ele quer que você ceda diante da pressão. Então ele ataca você, ele tenta de um jeito, ele tenta do outro, ele fala de você, ele faz isso, ele mexe nas finanças, ele mexe na saúde, ele ataca os filhos, tudo para tentar fazer você diminuir. E se você diminuir, você vai deixar Satanás numa posição confortável. Não diminua.
não diminui em meio aos ataques. Você precisa ter a sua responsabilidade. Deus está te dando a influência, mas você vai precisar ter entender que você tem responsabilidade. Nós que conhecemos a palavra, nós temos a tendência, né? Mesmo conhecendo a palavra, nós temos a tendência e ter esse comportamento. Muitas vezes diante das dificuldades desconfortáveis da vida, né? Nós queremos, de certa forma, às vezes fugir das nossas responsabilidades. E você não precisa fugir das suas responsabilidades. Confie no Senhor, confie em Deus, confie que Deus está fazendo, confie que Deus vai fazer. Quando você estiver sob ataque, quando você estiver sendo influenciado, pegue as suas armas de fé, vai para a guerra. Deus está preparando para aumentar a influência, a sua influência. Então pegue as suas armas, não deixe, não baixe, mas pegue elas. Lucas 2, versículo 56 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens. Quando nós estamos diante das lutas, quando nós estamos diante das guerras, quando nós estamos diante das dificuldades, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, Deus está trazendo para nós conhecimento, crescimento. Jesus aqui, ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e homens. Deus quer fazer isso conosco, irmão. Deus não quer que nós venhamos a ficar como nós éramos, mas Deus quer trazer sobre você essa influência, essa autoridade, essa ousadia, esse poder, essa capacidade. Mas para que isso aconteça, também você precisa evoluir, buscar esse crescimento. Então nós temos que ter a nossa responsabilidade. O terceiro ponto que o Senhor nos fala aqui, nos mostra, que Ele falou ao meu coração, é mudando o ambiente ambientes e pessoas. Nós precisamos ter a convicção do nosso chamado, nós precisamos ter a responsabilidade e nós precisamos mudar o ambiente e pessoas. Deus está nos capacitando para essa influência, para mudar ambientes e pessoas. Não é porque nós temos uma posição ou dinheiro que podemos mudar o comportamento e decisões de outras pessoas. Aqui no texto nós vemos isso mesmo. Josué foi promovido. Olha, Josué, você agora é líder, mas só a liderança sobre a vida de Josué, ali só aquele status sobre a vida dele, não traria o efeito e o resultado ao qual ele precisava para conseguir influenciar e mudar as pessoas. Sabe, às vezes nós não vemos resultado em algumas áreas de nossas vidas. Às vezes nós não vemos resultados em áreas do nosso ministério, ao qual nós estamos à frente. Às vezes não vemos resultados em nossas famílias, porque o título, a posição, ela não traz efeito se não houver a influência sobre nossas vidas. A posição de ser um pai ou de ser uma mãe, se não houver a autoridade e a influência do Espírito Santo, a influência do Senhor sobre nossas vidas, não traz resultado na mudança dos nossos filhos, não traz a mudança na vida da nossa esposa, e não traz a mudança na vida do seu marido, não traz a mudança na vida do seu patrão, não traz a mudança na vida do teu líder, não traz a mudança na vida dos seus liderados. Então a posição, o título ao qual nós estamos, se não houver a influência do Espírito Santo de Deus, não tem efeito nenhum, não vai acontecer nada, não tem autoridade, não tem autonomia. Nós lançamos as palavras e são ao vento, não faz efeito nenhum. E como eu disse, essa unção,
essa influência, ela só pode ser ativada em minha vida mediante quando eu começo a buscar, quando eu começo a ter encontros com o Senhor. Essa influência, ela começa a acontecer, a mudança vai acontecer em ambiente, pessoa, situação, quando eu tenho um encontro com o Senhor em particular, e nesse encontro Ele diz para mim assim: eu vou influenciar a sua vida, eu vou derramar sobre a sua vida para você influenciar as outras pessoas. Então não basta ter um título, não basta ser promovido na igreja, não basta. Olha, o pastor me deu uma célula. Se você não orar, se você não buscar direcionamento, se você não buscar a palavra, não vai fazer efeito. O pastor me deu uma oportunidade para pregar na quinta-feira. Se você não dobrar o seu joelho, se você não fazer jejum, se você não buscar a presença de Deus, não vai fazer efeito nenhum a palavra que você vai trazer aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso ir preparar uma palavra, pegar lá na internet e vir aqui falar um monte de coisa que no outro culto, quando o irmão pregou, foi poderoso, foi maravilhoso, as pessoas choraram, as pessoas foram impactadas, mas ao chegar aqui, eu falo e nada acontece, porque falta a influência do Espírito, falta autoridade. Não adianta eu ministrar aqui, estar aqui ministrando, trazendo, tocando um instrumento, se não há essa influência sobre a minha vida. Mas isso eu só vou conseguir quando eu entendo. Deus me chamou para ser um ministro de louvor, Deus me chamou para ser um músico aqui, e essa posição, ela é valiosa. Essa posição é a mesma posição lá do passado, onde os levitas tocavam, onde aqueles homens tocavam para que o povo fosse guerrear. E quando eu entendo isso, a missão que Deus me deu, eu faço o que eu faço aqui com tanta excelência, eu faço o que eu faço aqui, eu entendo, eu busco ao Senhor, e Deus vai liberando ousadia sobre minha vida, Deus vai liberando unção sobre minha vida, Deus vai liberando autoridade sobre minha vida, e as coisas que eu começo a fazer, começa a fazer efeito, a nota musical que eu dou aqui começa a fazer efeito, a forma que eu bato no prato faz efeito, a abertura que eu dou faz efeito, a palavra de oferta que eu dou faz efeito. As coisas em volta começam a fazer efeito. Quando eu falo com meu filho, tem efeito. E então não tem a ver com a posição, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a influência do Espírito sobre nossa vida. Quando estamos em algumas situações desconfortáveis, a primeira coisa que muitos de nós fazemos é pensar, preciso procurar um outro emprego. Quando isso acontece na empresa, preciso trocar de esposa, preciso trocar o condomínio, preciso trocar a igreja. Quando nós estamos diante de situações de conflito, essas são as primeiras coisas que nós fazemos, que nós falamos. Mas na verdade Deus te colocou e te coloca nessas situações, Deus te colocou como líder de louvor, Deus te colocou como pai, como mãe, Deus te colocou numa situação na sua igreja, Deus te colocou numa situação no teu trabalho, para você mudar o ambiente, para você fazer diferente naquele ambiente, porque se você fizer diferente naquele ambiente, você vai alcançar e influenciar as outras pessoas. Deus quer que nós venhamos a mudar o ambiente em nossa volta. E turbulência, como eu disse, é um grande campo onde Deus atua para mostrar a influência dele sobre nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Então nós precisamos parar, nós precisamos parar de ficar reclamando. Nós precisamos parar de ficar chorando pelos cantos, mas use o momento que você está vivendo, use a situação que você está vivendo para mudar a situação. Deus te chamou para mudar a situação. Deus não te chamou para ver uma situação e dizer assim, deixa do jeito que está, deixa do jeito que está, não vai ter mudança mesmo, não vai ter jeito mesmo. Mas eu quero dizer para você que a situação que você vive hoje, meu amado, tem jeito. Seja ela onde for, seja qual for a área da sua vida, seja familiar, ministerial, seja profissional, é apenas uma condição que você está agora, e que Deus está te testando, para ver como que você vai agir diante dessa situação, sabe?
E também não basta só também, então, glória a Deus, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer, não é só isso. Deus vai te dar vitória, você vai vencer, na verdade você já é mais que vencedor. Mas Deus quer ver um compromisso da sua parte. Deus quer liberar ainda muito mais. Porque senão a gente vai vivendo de migalhas, pouquinhas coisas, pequenas coisas, e Deus tem muito mais para fazer sobre nossas vidas. Então nós precisamos mudar a situação. Nós precisamos crescer como homem, como mulher de Deus diante dessas circunstâncias. E diante desse ponto que eu coloquei aqui, mudando o ambiente e pessoas, eu coloquei um outro ponto, tá? Que fala sobre essa capacidade de influenciar alguém e suas decisões. Sabe quando a pessoa ela toma decisões erradas? Às vezes pessoas em nossa volta ela toma decisões erradas. E quando a pessoa ela toma a decisão errada, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos para acolher essas pessoas. O errar, o falhar, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Talvez às vezes em alguma situação na sua vida particular, com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, sabe, eu não sei, mas em alguma situação ali, e alguém falhou com você, e você não quer ali de forma alguma, sabe, dar o braço a torcer e dizer, tá bom, você pisou na bola, eu vou te perdoar, eu vou, sabe, e às vezes a gente pode fechar o nosso coração, mas como cristão a gente não pode viver isso. E eu pergunto a você, né, você já pensou, quando essa pessoa ela se arrepender, quando ela decidir voltar, você está pronto para recebê-la, para perdoá-la, seja o que for que ela fez para você? Normalmente a nossa tendência é dizer, não vou perdoar, não quero negócio, não quero papo, não quero conversa, não quero nada. Mas a capacidade de perdoar, a capacidade de agir de uma outra forma em situação, ela também traz influência sobre nossas vidas, sabe? Então nós precisamos entender que às vezes nós precisamos, em alguns momentos, ceder, liberar o perdão, para que outras áreas sejam destravadas. Porque se a gente não faz isso, outras áreas em nossas vidas, essa influência que Deus quer trazer para nossas vidas, elas não vão ser liberadas. Veja comigo, pensa comigo no que olha o que eu estou querendo dizer para você. Esse é o quarto ponto. Tem os olhos iluminados, e tem a ver com isso que eu estou falando aqui agora. Quarto ponto, ele diz assim, 1 Samuel versículo 14, 1 Samuel capítulo 14, diz assim a palavra. Você vai projetar aqui? 1 Samuel 14, versículo 1. Diz assim a palavra. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Versículo 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Versículo 13 agora. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Versículo 14. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Havia uma guerra, estava tendo uma guerra, Saul estava guerreando, Jonatas, filho de Saul, ele foi para uma outra região, não avisou seu pai e foi guerrear.
E nessa guerra, junto com o seu escudeiro, os dois ali mataram 20 homens. Essa é a história, presta atenção nisso. Versículo 15, agora. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Versículo 21 agora, preste atenção nisso, o versículo 21 é a chave. Alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus, e com aqueles que tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Aqui a guerra era entre dois povos, o povo hebreu e o povo filisteu. Estava acontecendo uma guerra. Só que no texto aqui diz que alguns dos povos hebreus viraram a casaca e estavam do lado dos filisteus, estavam contra o próprio povo. Quando Jonas estava em guerra, quando Jonas estava ali guerreando, ali nessa batalha, o Senhor derramou sobre ele o seu poder. E quando aqueles homens viram que Jonatas matou todos aqueles soldados, aqueles 20 soldados que estavam ali, aqueles homens que tinham virado a casaca, os filisteus que estavam os hebreus que estavam contra o seu próprio povo, eles se revestiram, eles viram o poder do Senhor sobre a vida de Jonatas ali, né? E eles mudaram o lado novamente, e eles voltaram para a guerra, junto com o seu povo. Preste atenção, eles estavam do lado e voltaram à guerra junto. Eles viram a glória do Senhor cair sobre Jonatas e o seu servo, eles viram o poder de Deus. Olha a influência, olha o poder da influência. A influência que havia sobre a vida de Jonatas fez com que os outros que estavam do lado errado voltaram atrás, voltaram em sua decisão para guerrear em favor do povo hebreu. Olha o poder que há quando nós estamos com os nossos olhos iluminados pelo Senhor, né? Deus, Ele está te preparando para mudar algumas situações, na sua família, neste lugar, no seu trabalho. Deus está te preparando para isso. As pessoas vão voltar atrás. Eu não sei o que fizeram para você, eu não sei a forma que você se sente ofendido, mas pode ter certeza que Deus vai fazer algo acontecer, onde as pessoas elas vão voltar atrás, e não para honrar você, não para honrar ninguém, mas elas vão voltar atrás porque Deus tem propósito. E quando Deus tem propósito, Deus muda qualquer situação. E foi isso que aconteceu com esses homens aqui. Deus mudou aquela situação, Deus mudou o lado daquele povo, e eles voltaram. Então Deus, Ele está aumentando, Ele está aqui aumentando a influência do seu povo. E continuando aqui, no versículo 23 desse mesmo texto, em Samuel, olha que interessante. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e na batalha se espalhou, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhe imposto um juramento dizendo: maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Versículo 25. O exército inteiro entrou no bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército
de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos se abriram. Esse é o quinto e último ponto. O ministério de louvor pode subir. Nós não podemos ter uma visão clara com o nosso estômago com fome. Você não pode ter uma visão clara com o seu estômago vazio. Você precisa estar alimentado. Você precisa se alimentar. Então olha só o que estava acontecendo aqui. Essa guerra aqui que eu estou falando com você aqui, que Jonatas foi e guerreou ali, né? Ele estava numa outra área. Quando eles entram na floresta, esses homens eles estavam com fome, porque o rei Saul tinha colocado uma ordem: olha, ninguém pode parar para comer, porque a guerra é grande, a batalha é grande, e vocês têm que estar focados na guerra. Então ninguém pode parar, não pode perder tempo comendo, vocês precisam continuar. E maldito seja o homem que parar para comer. Mas quando o rei Saul pediu esse juramento aos homens, fez esse juramento aos homens, o seu filho ali não estava junto. E quando eles estão nessa região aqui, a palavra diz que o mel caía das árvores e caía no chão ali. Agora você imagina aqueles soldados, aqueles homens com fome, varados de fome, guerreando, brigando, lutando, mas eles não podiam comer. E Jonatas, quando ele vê ali aquele mel, ele pega a sua vara ali e pega o mel e traz e coloca na sua boca. E a palavra diz que quando ele comeu, os seus olhos se abriram. O mel, aqui nós podemos trazer que é a palavra do Senhor. É o que nós estamos aqui ouvindo esta noite. Os nossos olhos, eles não vão se abrir se nós não vamos conseguir ter acesso a essa influência que Deus está querendo trazer sobre nossas vidas, se nós estivermos com o estômago vazio. E o estômago vazio é ouvir a palavra do Senhor. Se você não buscar saciar a sua fome, se você não buscar vir se fortalecer, se você não buscar um tempo com o Senhor, se você não ir para o secreto com o Senhor, você e eu, nós não vamos conseguir ter a influência que Deus tem para nós. Nós não vamos conseguir raciocinar, nós não vamos conseguir pensar. A nossa cabeça, ela não vai pensar de uma forma espiritual, como temos falado aqui nos últimos tempos, mas a nossa cabeça vai pensar com uma forma carnal. E Deus está permitindo que nós, essa noite, possamos nos alimentar. Por isso que é importante a gente vir e buscar a palavra do Senhor. Por isso que é importante a gente quantos de nós aqui estamos nos alimentando? Quantos de nós aqui estamos comendo, meus irmãos? Quantos de nós? Talvez você não tenha se alimentado, talvez você não tenha comido o suficiente, talvez os seus olhos não brilharam ainda, como os olhos desse homem, porque ainda está faltando um comprometimento a mais, está faltando algo a mais, da sua parte, da minha parte, para que Deus cumpra a parte dele, que é a capacitação dessa influência. Nós queremos sim ser usados por Deus, nós queremos sim ver a glória de Deus, nós queremos sim ver a autoridade de Deus sobre nossas vidas, mas o quanto nós temos buscado, o quanto nós temos separado tempo para fazer isso, o quanto nós estamos sensíveis a ouvir a palavra. Eu estou indo para a conclusão. Independente da situação, o ambiente que nós vivemos, Deus está liberando sobre nossas vidas influência para mudar a situação. Mas precisamos buscar a tua palavra.
Precisamos buscar a palavra do Senhor. Não podemos fazer nada disso que falei essa noite. Não podemos impactar, não podemos tocar, não podemos mudar a situação, se nós não nos colocarmos na posição ao qual o Senhor nos chamou. Você precisa se colocar na posição ao qual o Senhor te chamou. Às vezes nós estamos atrasando o nosso chamado, esperando situações mudarem, esperando o irmão mudar, esperando algo acontecer, quando na verdade a única coisa que Deus está esperando é eu e você mudar a nossa postura, assumir o nosso chamado, assumir a nossa responsabilidade, mudar o ambiente onde nós estamos, mudar as pessoas. Deus está esperando isso de nós. Qual é a área que Deus está falando para você essa noite que você precisa mudar para influenciar? Qual é a área que o Senhor está colocando, que você vê que você tem sido, que eu e você temos sido negligentes, ao ponto de não dedicar tanto tempo, ao ponto de não valorizar? Qual é a área que o Senhor está falando no nosso coração, que Ele está tocando, para que eu e você venhamos a ser mais eficazes, termos mais resultados, alcançarmos os resultados? Qual é a área que o Senhor tem colocado diante de nós, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Deus está te preparando para te influenciar de uma forma poderosa, para você mudar ambientes em sua volta, para você mudar situações em sua volta. Não pense que isso vai ser feito de qualquer maneira, porque não vai ser feito de qualquer maneira. Não pense que apenas vindo ao culto de domingo aqui Deus vai mudar. Não vai. Não pense que apenas vindo deste lugar e não abrir o coração para ouvir a palavra, para aceitar a palavra, a nossa vida, não vai. Mas você e eu precisamos estar neste lugar, focados, para receber a influência que Deus quer liberar sobre nós. Só assim nós teremos resultados. Só assim mudaremos situação. Quantos querem mudar situações? Deus está colocando isso diante de você essa noite, meu irmão e minha irmã. A autoridade Deus quer colocar sobre a sua vida para mudar a situação. Você vai erguer a sua mão e você vai declarar, e as coisas vão acontecer, a circunstância vai mudar. Mas a única coisa que Deus pede para mim e para você é uma nova postura. Não seja o mesmo homem, não seja a mesma mulher, não seja o mesmo pastor, não seja o mesmo líder de louvor, não seja o mesmo membro de sempre. Não seja aquele mesmo crente de igreja. Não seja, porque isso não traz mudança, isso não traz influência, isso não traz resultado. E o que nós queremos é ver o resultado em nossas vidas. Nós queremos ver como esse cara aqui nessa guerra, a influência tão poderosa ao ponto de mudar a posição dos seus inimigos. Aquele que estava para atacar, ele muda o lado e vem para o teu lado para te defender. Aquele que estava para acusar, ele muda a posição, ele vem para o teu lado para poder te ajudar. É isso que Deus tem por nós.